Olá vocês, aqui é Ronaldo Amorim. Estou fazendo esse vídeo para responder essa pergunta no grupo do Clube do TK e também para o canal Doutor Ideia Brasil. Rui F. Ribeiro perguntou quais as dificuldades ao lidar com Assembly, código de máquina. Vamos lá. Gente, a situação é a seguinte. Eu comecei a trabalhar com informática, aprender mesmo, no final dos anos 80. Creio eu que 87, 88, alguma coisa assim. Já não recordo exatamente quando eu comecei a estudar o hardware. Também não lembro exatamente quando eu comprei o meu primeiro computador, que foi um TK-90X. Ele foi devidamente hackeado, vamos dizer assim. Meu computador ele era uma carcaça aberta, ainda está guardado por aqui em algum lugar. Uma carcaça aberta com um teclado de outro computador mecânico adaptado, com várias interfaces, com a ROM podendo ser usada do TK-90 ou então a do ZX Spectrum em inglês. E assim eu entrei no mundo da informática, tá? Fiz um curso de manutenção na Electra, em Madureira, aqui no Rio de Janeiro. E comecei a fuçar muito no TK, no meu TK. Fiz cursos de Assembly, comprei vários livros para poder entender o Z80 e o ZX Spectrum. E confesso que não levei à frente essa parte de programação. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande, que eu tenho até hoje. Inclusive eu sou péssimo para fazer arrumações, porque eu sou ruim em dimensionar espaços, ou seja, qual espaço eu guardo numa prateleira para colocar uma determinada coisa. Eu tenho uma mesa cheia de coisas, clipe de papel, um esparadrapo, um remédio, uma caneta, aonde eu vou guardar cada coisa dessas, tá? Então, caixinhas diferentes, gavetas diferentes, e eu me perco até hoje. E o que acontecia? Eu lembro de um comando que era, se não me engano, DIN. Isso acho que era mais usado até, não era nem no TK, mas que também no TK devia ter alguma coisa parecida. É DIM-CHR, dimensionar a quantidade de caracteres, se não me engano era cifrão CHR ou CHR cifrão, em que você dimensionava a quantidade de caracteres que você precisava colocar ali. Os computadores de hoje em dia que você tem memória sobrando, você pode colocar zilhões de caracteres, mas naquela época não. Naquela época você tinha que dimensionar de maneira enxuta, porque a gente não tinha memória sobrando. Então seriam programas inviáveis para se trabalhar com muitos operadores de entrada, né? Isso sempre me dificultou muito na programação, mas como a minha intenção na manutenção de computadores não era conhecer só o hardware, e sim pelo menos conhecer o software, para poder fazer um trabalho mais adequado, não simplesmente só trocar placa, que virou mais ou menos hoje em dia, ou tentar descobrir nos componentes, quando às vezes eram alguns problemas de software ou problema de usuário, como eu peguei problemas em Clipper, em que o usuário dizia que no final do expediente ele ia embora, no dia seguinte, quando chegava, alguns arquivos tinham sumido. E nenhum técnico da empresa conseguia descobrir. Eu, como acabei sendo mais especializado em alguns incêndios, fui para lá para conferir. Passei o dia inteiro com o usuário, foi tudo funcionando bem. E no final do dia ele simplesmente desligou o computador e falou: vamos embora, né? Tá vendo? Não aconteceu nada. Eu falei: não, agora se você ligar, você vai ver que perdeu alguns arquivos. Por quê? Porque ele não encerrava o programa da maneira correta.
Então você não tinha um apontador para o EOF, que chamava End of File, que seria o equivalente a você estar trabalhando num texto, num Word da vida ou qualquer coisa assim, mesmo usando o autosave, e no final você não salvar, você simplesmente desligar o computador. Nem sempre ele vai. Hoje em dia nem tanto, né? Porque você desliga sem desligar muito, você simplesmente coloca em modo de economia ou hibernação, né? Mas vamos lá, vamos que você desliga, então vai perder arquivo. Bom, vamos voltar para a parte do Assembly. Assembly sempre foi muito difícil. A verdade é que se você dominasse aqueles mnemônicos, aqueles sete de instruções, e trabalhasse com aquilo dali com constância, não era nada, não era nenhum bicho de sete cabeças, não. Sim, difícil como qualquer idioma, difícil como qualquer particularidade diferente. Você, na verdade, ali você está aprendendo praticamente um idioma, né? Uma maneira de se comunicar com a máquina. Mas eu achava legal, achava muito bom. Para mim foi um grande curso. Não que eu tenha absorvido muita coisa, não que eu lembre de alguma coisa hoje em dia, tá? Não que eu aplique, quer dizer, aplico. Hoje eu já me afastei da informática como profissão na área de manutenção, mas me serviu muito o conhecimento geral para poder entender como os softwares em geral funcionavam. Então, o Assembly Z80 sempre foi uma coisa, foi um curso bem útil, mas na verdade, pouca gente conhecia isso a fundo. Primeiro que o TK não era o grande computador de ponta para uso profissional. Então, se a gente tem alguém que entendesse de alguma coisa de programação a nível bem básico, eu diria que foi o pessoal que trabalhou na adaptação de interfaces para o TK, entendeu? Mas para programas, a maioria dos programas eram em BASIC, feitos aqui no Brasil. Então eu tenho quase certeza que pouquíssimas pessoas aplicaram realmente o Assembler para o TK. Tá? Não vou dizer que não trabalharam no Z80, de repente máquinas mais profissionais ou ditas profissionais, como um CP500, um DGT-1000, os programas baseados, os computadores baseados em Z80, em processador Z80, ou no Assembler do 6502, que era da linha do Apple, né? Que de repente já era outra situação, era uma coisa mais profissional e as pessoas se dedicavam num nível bem diferente. É isso aí, sabe? Como o Luiz Pereira escreveu, que tá bem ali em cima, isso é mesmo que chinês. Guardadas as proporções, eu diria que sim. Se você tivesse uma ideia de trabalho um pouco mais matemático, eu diria que seria quase que o mesmo que latim. Tá? E como nós temos um idioma derivado do latim, a gente aprenderia com certa facilidade. Como disse, para mim sempre foi difícil trabalhar especialmente com os registradores, porque eu não sabia dimensionar muita coisa, então ficava difícil para mim. Sempre tive essa dificuldade. Mas entendia uma boa parte dos controles, né? E das instruções, enfim. É isso aí. Não é complicado, como disse Frankberg, só é maçante. Hoje em dia deve ser até mais fácil, porque você pode trabalhar no computador com bibliotecas e subrrotinas já prontas, né? Hoje nós temos o Arduino, que me lembra muito o Assembler, me lembra mais o Assembler do que de repente você usar um DOS, que muita gente fala assim, só quem mexer com DOS, com Linux, que o Linux já é um pouco mais complicado, né? Quem trabalha com os comandos, sem interface gráfica.
E ainda assim, hoje em dia, como a maioria das pessoas usa interface gráfica, não entendem dos comandos mais para DOS, essas coisas. O Assembly seria um nível bem mais básico, e o Arduino também. Tanto que eu olho para esse negócio de Arduino e fico me benzendo, dizendo assim: Deus me free, porque já chega o tempo de linguagem de máquina, já chega o tempo de linha de comando. Agora eu quero a interface ali pronta, linda, maravilhosa. O máximo que eu entro no CMD às vezes é quando o HD tá lá de tanto usar, tira daqui, enfia dali e não sei o que, vai um check disk. O máximo que eu usava, que nem uso mais hoje em dia, era para pingar algum servidor, algum endereço de internet quando eu trabalhava em data center. Ou em outras situações também, para verificar como a rede estava funcionando, né? Mas nem isso mais hoje em dia eu uso. Ping já tá até meio esquecido. Às vezes eu pego lá, abro o CMD só para poder ficar de brincadeira lá. Mas o check diz que às vezes é útil. É isso aí, gente. A vida segue, a gente evolui. E programar em nível básico hoje é muito diferente do que era antigamente. Hoje você tem bibliotecas, você tem subrrotinas prontas. E você, de repente, precisa só do básico. Só ter uma ideia como funciona. Um abraço para todo o pessoal caseiro. Eu por aqui vou acompanhando, mas para matar as saudades. Sou Ronaldo Amorim. E isso é pro canal Doutor Ideia Brasil. Tô indo.